funciona os atores se interagindo entre si, porque eu sabia que rolava muita treta, criança junta, como que era? Como é que era esse rolê no Chiquititas? Nossa, as criancinhas trabalhando desde cedo, como é que era? Eu, Júlia, eu não falava com as pessoas no elenco. Nossa, não acredito, por quê? Porque me excluíam. Eu sofri muito nessa questão, porque eu achei que por ser uma novela onde eu ia trabalhar com outras crianças também, eu ia fazer amigos e trabalhar com uma coisa que eu gostava. Aí tinha uma salinha que a gente ficava lá, no estúdio 7 do SBT. Todo mundo do elenco tava lá. Quando eu entrava, era um silêncio. Saía da sala, todo mundo se divertindo. Nossa, eu não acreditava, todo mundo assim. O que a criança faz mais ou menos. Ela chegava assim, ó. Galera, cheguei. Todo mundo ficava de... Acredito que acontecia, a gente que acreditava, assistia Chiquititas quando criança e acreditava que era só amizade. Olha a cara da entrevistadora, boca aberta com essa informação. Olha lá, gente, olha, meu Deus, todo mundo ficava parado assim. E ela saía da sala, todo mundo voltava a fazer a mesma coisa. Eu vou embora então. Vocês pararam de brincar porque eu cheguei. Depois que a Júlia Gomes falou sobre isso aqui que acontecia no elenco das Chiquititas, o mundo foi a loucura. Vários atores que antigamente eram mirins, mas agora são adultos, pai e mãe de família, se pronunciaram sobre o assunto, falando assim: não era bem assim não, hein, Júlia? Você lá quando é criança era puta de uma chata. Resolveram postar vídeos na internet falando sobre o assunto. E é isso que a gente vai avaliar cientificamente. Eu, pra vocês que não sabiam, gente, fiz parte de Chiquititas também. Eu era uma árvore, ficava lá no fundo. Como eu tava lá, eu consigo até falar melhor pra vocês sobre a situação. Pra você que não sabe, esse aqui é o elenco de Chiquititas antigo. Ó, ela tá aqui, ó, tá vendo? Quando cada um se pronunciar, a gente vai vendo quem que é eles aqui. Até porque eles estão adultos, né? Nós tentamos achar. Eu, né, não assisti Chiquititas, então eu não faço ideia quem é quem. Você que assistiu e é fã, vai até passar raiva nesse vídeo falando: meu Deus, o Felipe é burro, não consegue perceber quem que é quem. Assim, eu sou o burro. O Júnior Podcast falou sobre isso, sobre ser excluída pelas outras crianças nas gravações de Chiquititas, que inclusive não faz sentido nenhum, né? Chamar um monte de criança pra atuar. Onde que as crianças vão saber dividir a atuação da vida real? Eu não faço ideia. Que é o que parece que aconteceu um pouco aqui, né? Já que a Júlia fazia uma personagem meio chata e pelo visto ela era chata mesmo no Eu acho que como eu já tinha vindo de outra emissora, como eu já trabalhava há mais tempo do que algumas crianças que entraram no elenco, isso acabou, tipo assim, sabe criança? Quando criança é maldosa, quer excluir o outro, criança vai Eles lá. fazem. E eu sei, é normal. Agora que a gente cresce, a gente entende as coisas ficam mais claras. Com certeza é isso, né? É por conta de emissoras rivais. As crianças estavam lá, assim, do SBT parado, assim, aí vem uma criança da Globo, o pessoal... A criança tem muito isso com emissoras de televisão, realmente. Elas gostam de uma emissora só e viram fã-clube. Não tem como você ser de outra emissora e falar com uma criança de novela de outra emissora. Realmente deve ter sido isso mesmo. A criança excluir a outra da roda de conversa, meu Deus do céu, velho, o que aconteceu? Sei lá, mas só se a Júlia matou um dos pais de uma das crianças lá. Porque, mano, excluir uma criança da roda de amizade. Existem bolhas, né? Na escola, quando a gente estudava, a gente tinha a nossa bolha de amizade, a gente ficava lá. Mas criança excluir a outra, é só a criança comer terra igual ela e brincar da mesma coisa e já era. Pronto, tá inclusa. Eu entrava, era um silêncio. Saía da sala, todo mundo se divertindo. Tá vendo exatamente como eu fiz aqui, pra vocês que não entenderam direito, né? Eu fiz a representação cinematográfica. Eu acho que ficou bem claro como é que era a sensação, né? Acho que ela se sentia bem excluída mesmo. A única pessoa que falava comigo, as únicas, na verdade, o Donato, que fazia o Samuca. As únicas pessoas que falavam comigo eram o Donato, porque só, tipo assim, eu sequestrei a mãe dele, mas, tipo, ele falava bastante comigo. Acontece, como eu disse, o elenco de Chiquititas ficou bem raivoso com isso, porque tinha motivos, segundo eles, pra exclusão da Júlia. Tinha mais motivos por trás pra exclusão da Júlia, e não era tão simples assim. E Gabriela Saraiva se manifestou após Júlia Gomes dizer que sentia excluída em Chiquititas. Mano, quem que é a Gabriela, mano? Vamos analisar aqui. Essa, será que é essa? Ou essa? Nossa, tem muita cara de ser essa aqui, essa aqui. Muitas amigas minhas e pessoas desconhecidas também estão me mandando, né, o vídeo da menina de Chiquititas. Muitas pessoas, amigas minhas desconhecidas, amigas, né? Gente, eu tenho certeza absoluta que existe o grupo Chiquititas sem a Júlia. E aí só tem todo mundo do Chiquititas assim, menos ela. Aí jogaram na roda a menina lá. Mandaram pra mim, Falando que ela era excluída. E eu achei um pouco engraçado. Ih, mano, começou com... Ai, acho engraçado que... Aí vem, né? Ninguém fala acho engraçado aqui e faz uma piada. Nunca vi isso. A pessoa, ai, só acho engraçado que... Seu tio morreu e você tá aí, né, fazendo nada. Como que você acha engraçado? Tinha que arrumar aí o português, tá? A pessoa tinha que mandar sempre um... Eu acho engraçado que o Pentinho foi falar pir e explodiu. Porque não tinha cu. Dei até uma risadinha quando eu vi, porque é fácil se fazer de coitada e não contar o que você fazia pra você não ser amada por todos. Ih, olha lá, tá vendo?
pior que o que tem de influenciador que faz de coitado, gente, não tá escrito. Tem que fazer, não só o influenciador, né? Mas um monte de gente faz isso mesmo, né? E pelo jeito que ela falou aqui, realmente acho que a Júlia matou o pai de umas 3 crianças. Muito engraçado as pessoas abordar isso com tanta raiva. Essa mulher parece estar com raiva até hoje, tá ligado? Eu sei que existem traumas das crianças, que sempre é importante falar sobre traumas, porque trauma geralmente vem da infância, né? Então quando você fala sobre isso, você tira pra fora, você tira, você trata, tal, não sei o que lá. Mas é muito engraçado, mano, como que, tipo, um bagulho de 13 anos atrás, a menina tá puta ainda. Ela podia falar, gente, a gente era criança tudo, e lá naquela época lá, ela falava que era excluída, mas ela era puta chata mesmo. Falava isso aqui, aquilo ali, sabe, com mais leveza. Ela parece que tá falando com ódio. Infelizmente, tinham coisas que não dava pra relevar. Como, por exemplo, Júlia, quando você arrancou o dedo do Robertinho do elenco. Não tinha como a gente perdoar. Lembrando que as pessoas evoluem, lembrando que nós éramos crianças, lembrando que hoje em dia essa pessoa parece ter mudado, parece ter uma luz maravilhosa. Eu assisto os vídeos e adoro de Get Ready With Me, falando dos boys, blá blá blá. Pessoa fofando, assim, antes de dar o burrão, né, antes de falar o negócio. Tem que parar de justificar, falando, lembrando que eu assisto, que eu não sei o que. A gente só fala mesmo o bagulho e já era. Mas na época, não posso dizer o mesmo. Essa pessoa falou para uma outra integrante de Chiquititas, de onde que é sua roupa? Aí a pessoa respondeu, ela, nossa, coisa de pobre. Ou pra uma criança tem mentalidade de pobre, de rico, na infância. Nossa, essa criança deve se exportar. Meu Deus do céu, Júlia. Como que você faz essas coisas? Nossa, a pior coisa que existe, mano. Criancinha snob que se acha rica, que é rica, que, nossa, tem pai, não. Tinha que acabar. Isso me lembra a Isa falando sobre as personagens dela no Carrossel, tá ligado? E ela fala sobre uma personagem que era pobre. Me lembrou do nada, mas eu achei engraçado. Deixa eu mostrar pra vocês. Sim, ela é boazinha, ela é a pobre da turma. Só que aí no caso seria a Júlia falando sério, assim, né? Ela conversaria sério entre as crianças, falando, não, aquela ali é pobre, aquela ali. Aqui era a Maísa falando sobre o elenco, que a menina fazia o papel de pobre. O que explica isso pra uma criança, né? Então, criança, você vai fazer o papel de pobre. Acho que a criança não leva pra vida, mano. Ela acaba acostumando algumas coisas, né? Eu sei que a Larissa Manoela fazia uma vilã, né? E ela sofria muito com isso. Eu tenho relato dela falando sobre isso. Eu, em todas as cenas que eu fazia com o Jean, o Cirilo, e que tinha as cenas de racismo, de preconceito, eu saía chorando, desolada. Tipo assim, eu não queria falar aquilo, eu como Larissa, mas a personagem tava disposta a fazer aquilo. Eu abraçava o Jean e falava, me desculpa, você sabe que essa não sou eu. Eu não sei o que tá passando na cabeça também da outra criança. Criança atuando, saber diferenciar atuação de realidade deve ser muito complexo. Eu não faço ideia como é que é, mas é muito interessante. Eu queria conversar com alguém aí que atua quando criança para ver como é que funciona a mente do palhaço. As minhas vêm tudo dos Estados Unidos. Aí a menina chorou. Olha isso, criança, velho, falando isso, meu Deus. Se eu fosse a menina ali e ela tivesse me chamado de pobre, eu ia falar, eu vou espalhar pobreza em você, vou espalhar pobreza em você aqui, ó. Zona o dia inteiro fazendo coisas, fingindo que pobre era transmitido pelo ar, pra criança burguesinha ter trauma e ficar com medo. A menina chorou. Eu não achei isso um comportamento muito legal, uma coisa mais Mean Girls, né? Eu não consigo imaginar o universo das crianças conversando sobre isso. A criança chegando lá, assim, na roda de amigos, falando, pois é, a Júlia lá me chamou de pobre. Do nada, assim. Aí as crianças, nossa, que bafafá. Vamos excluir ela. Outra coisa que aconteceu também foi dar em cima de crush de amiga nossa. Furacão ali. Nossa, as crianças ficaram revoltadas. E tipo, sabendo que a pessoa era apaixonada no menino. Nem adulto controla o curacão. Imagina um elenco de um monte de criancinhas. Eles não entendem nada com nada, velho. Isso aqui acho que não é tão importante não colocar em... O outro é mais significativo. Esse aqui dá. Não tem como criança fingir que gosta. Criança é a coisa mais sincera, né, gente? Então a criança não vai fingir amores. Ninguém quer fazer com que ninguém se sinta excluído, mas também ninguém vai abraçar comportamentos maldosos. Entendi. Aí a pessoa ficou revoltada, né? Porque colocaram eles como se fossem os más dos negócios. Mas eles não são os más de verdade. Fico pensando, os caras guardando isso 13 anos pra soltar na internet depois de 13 anos. Revoltado, sabe, sobre o assunto. A Júlia comentou no vídeo dessa mulher, ó. Amo você, saudades. Mas calma lá também, né? Coraçãozinho. Olha lá. Calma lá também, né? O áudio que eu roubei aí, que eu furei o zóio da amiga. Também tava vindo. Mais atualizações. Amanda Furtado, atriz que fez a atualização da boneca Laura em Chiquititas. Tem essa moça aqui também, Amanda Furtado, que fez a boneca Laura em Chiquititas. Falou aqui, ó. Não encosta no meu celular, porque se você quebrar, você não vai ter dinheiro pra comprar outro. Tive que ouvir isso com 10 anos. Nossa, mano, criança era um capiroto, velho. Eu já tive amigo riquinho, assim, já. Eu não tinha muita condição quando era criança. Tinha uns amiguinhos que tinha. Os pais dele tinham, mas nunca foi assim, tá ligado? Nunca conheci esse estereótipo de riquinho, sabe? Meu Deus, velho. É o Exposed, né, surgindo. O pronunciamento da menina que foi chamada de pobre. Essa aqui, Ana Lívia. Nossa, é a menina que fazia as pegadinhas do Silvio Santos, velho. What the fuck, mano? Gente, esse assunto aconteceu há 13 anos atrás, quando nós começamos a gravar Chiquititas, quando todos nós éramos crianças. Comentaram agora da situação que aconteceu comigo. Eu fiz terapia na época com a psicóloga do elenco, sim. Coitada da menina, meu Deus, passar em terapia. Ah, mas você teve que fazer terapia só por causa disso? Ah, você fez terapia porque... Ah, porque ela chamou de pobre. Ah, porque não sei o quê. Que ela falou...
Gente, não foi jamais por isso. Na época eu realmente não tinha condições e jamais seria isso. Foi como foi feito, das risadas seguidas, do comentário na frente de outras pessoas, porque não aconteceu só uma vez. Então, é tipo quando a criança pega pra zoar outra assim, ela zoa pra sempre, né? Meio que um bullying ali, ela fica zoando, chama de pobre mesmo, fica menosprezando, isso aí ocorre até certo ponto, não é? O que eu acho muito engraçado é as crianças realmente se reunir e odiar a menina mesmo, assim, e não se enturmar com ela, tá ligado? As crianças realmente todas se separarem, assim. E eu falo dessa situação hoje como mãe. Nossa, já é mãe já, a gente tem que estar passando, né? Meu Deus. Tipo assim, eu lembro quando passava isso na televisão. Não assistia, mas eu lembro quando passava, mano. Minha já é mãe já. E eu aqui com 13 anos até hoje. Eu converso com mães aqui todos os dias. 90% do meu público é mulher. E a maioria são mães. E hoje é uma situação que se acontecesse com meu filho, eu ia observar. Porque na época foi a minha mãe que percebeu que eu não estava bem. Tá vendo? Não queria, às vezes não queria ir gravar, não queria fazer as coisas, né? Porque tinha uma criança que chamava ela de pobre. Como é que a Júlia tá hoje, mano? Eu não acompanho, não sei, mas o que é muito estranho, porque, tipo assim, geralmente quando a criança tem esses traços, assim, ela pode melhorar, lógico, né? Mas, tipo assim, ela é rica, se ela fosse rica mesmo, né? Porque às vezes a criança acha que é rica, mas não era bosta nenhuma. Mas ela é rica, ela pode assumir os traços de ser nariz empinado, mas aquele toque de riqueza que a pessoa não percebe que tá falando umas coisas ricas, continua, que é muito engraçado, mano, sabe? Por exemplo, o jeito de falar, tipo, a pessoa fala assim, nossa, gente, tava com tanta dor de cabeça, eu tive que fazer uma viagem de última hora pro Japão pra poder relaxar. Do nada, sabe? Tipo, é um negócio muito estranho. Sou um pouco snob, mas é a realidade da pessoa, né? Não tem o que fazer. Tipo, ela deve ter umas falas assim hoje ainda, será, mano? Porque ela não percebe, mas é umas falas muito snob, assim. Não julgando a pessoa, que nem eu falei, a pessoa tem essa vivência, às vezes ela tem as falas snob e nem é por mal, tá ligado? Ela vive desse jeito, não tem como não ter essa fala, sabe? Mas não percebe, porque quando a pessoa fica rica, ela sabe falar melhor, tá ligado? As coisas, acho que ela não expressa desse jeito, entendeu? Como eu falei, nós éramos todos crianças, podem ter ciência, mas não plena consciência de tudo, não como um adulto. Hoje eu vejo essa situação totalmente diferente. E nem na época, quando isso aconteceu, eu parei de falar com ela. Inclusive, quando ela postou, acho que foi ontem, antes de ontem, eu mandei pra ela no privado, a gente conversou. Os caras conversando, se resolvendo bagulho de 13 anos atrás. Então, você me chamava de pobre, né? Que tipo, não curtia tanto assim e tal. Mas eu sei que você cresceu, amadureceu. Ela, pois é, desculpa, pobrinho. Aconteceu aí e tal. Águas passadas, pobrinho. Fazer briga é uma situação que aconteceu comigo quando eu era criança e hoje se acontece com meu filho, eu vou observar também. Pode afetar ele, de fato. Tá vendo, gente? Quando a pessoa é criança, quando a pessoa é mais nova, até ela tem que saber o valor das coisas. Tô falando, tem que fazer igual o Cariani. Só dá um carro, um quid pro filho dele só e um apartamento. Porque ele tem que saber conquistar as coisas. Tem que dar coisas simples assim pros filhos só. Quando você é milionário. Esse comentário dela também aqui, que ela comentou no vídeo, ó. Exato, não só chorei, como fiz terapia por meses com a psicóloga do elenco, porque ela me humilhou por ser pobre. Mano, criança é um capiroto mesmo, velho, meu Deus. É só pra humilhar mesmo, né? Nossa. Porque estava usando uma blusa que, segundo ela, era marca de pobre, e eu não tinha noção do que era usar roupas de marca. Então, mano, como que uma criança tem noção de roupa de marca, mano? Pelo amor de Deus, velho. Que educação foi essa, mano? Meu Deus. Você tem que saber bosta de marca nenhuma, não. Tem que pegar a roupa assim, dá pra criança. Ó, coloca essa bola. Detalhe, a blusa era Dudalina e custava uns 500 reais. E eu havia ganhado de presente. Quem que essa mulher, se era da Dudalina, devolve pra Dudalina então a roupa, mano. Se era dela. Mas assim, tipo, é muito engraçado como as pessoas estão pegando coisas antigas também da própria novela e falando, olha lá, ela nem tava interpretando aqui. Sabe assim, você não compensa a falta de atenção que você teve dos seus pais. Ah, é mesmo? Como eu pude me esquecer que você não teve pais? Isso aqui, como é que a criança chega em, tipo, 10 anos de idade, atua isso aqui, chega em casa e fala, pois é, aquilo foi só educação. Aquela humilhação que eu fiz com a criança foi só educação, tá suave. Como que separa, mano? Deve ser mais fácil pra uns, mais difícil pras outras. Menos pro seu pai, aquele safado. Ela tem esse negócio aqui, ó, o pessoal falando que ela era o cão, ó. Passando mal com a Júlia Gomes fazendo o Gui Vieira cantar Pretty Hurts, da Beyoncé. Só pra mostrar que ela sabe a letra e tem voz melhor que ele. Era o cão. Claramente o moleque não sabe a música, por que tá cantando aqui também? É fogo ser tímido, eu era assim também, a pessoa ficava me chamando, eu não quero não. Não, vamos. Aí eu ia, ficava assim, eu nesse moleque aqui parado, igual um pó, sem saber o que tava fazendo. Lá, ela olhando pro lado falando assim, tão vendo que esse moleque canta igual uma tartaruga e eu tô cantando muito melhor, tão vendo, galera? Vamos continuar nos pronunciamentos aqui, que é infinito, o bagulho não para, todo mundo falando sobre o assunto. Júlia Garcia, quem que é essa, velho? Tem cara de ser essa aqui. Eu acho que é um assunto que não precisava ser revivido. Eu também acho, mas é isso que eu falo sempre da internet, mano, é muito engraçado as pessoas levarem isso pra internet, tá ligado? Eu entendo ter levado pra internet a situação, porque a moça falou, a Júlia falou primeiro num podcast, aí a outra quis se defender, tá ligado? Falar, gente, não era bem assim. Mas aí virou uma bola de neve infinita, mano. Onde que um zap, 13 anos depois,
depois um zap, sei lá, se a Júlia tivesse reconhecido que foi chata, falava, ô, fui meio chato com vocês quando criança aí, que merda, me perdoa aí, foi mal. Ou vice-versa, o pessoal fosse puxar assunto com a Júlia de novo, não sei, velho. Mas aí vira assunto de internet, mano. É muito bizarro isso pra mim, não faz... Até porque tem vários lados dessa história. Mas agora, como ele foi tirado do baú, então as pessoas têm o direito de falar sobre. Eu sei o porquê eu agia daquela maneira naquela época. Santa, né? Tem muita criança que é besta também. Tipo assim, a Júlia devia fazer um monte de bosta, mas as outras crianças também deveriam fazer um monte de bosta também, né? Só que a Júlia, pelo visto, era aquela criancinha snob, que nem eu falei, de riquinha com o nariz empinado, né? Que aí o pessoal não curte mesmo. Era porque eu era muito amiga da menina que ela deu em cima do menino. Eita, ela era muito amiga da menina que ela deu em cima do menino lá. Então ela parou de falar com a outra. Dói em algumas pessoas ainda. E essas pessoas têm o direito de falar. Então, porque querendo ou não é trauma, né? A gente fala zoando aqui, mas que nem eu disse no começo, às vezes o trauma vem da infância, mano. Não tem o que fazer, velho. Então, falando hoje em dia, colocando pra fora hoje em dia, seja até melhor pra todo mundo no final das contas. Ai, mas não vamos cancelar uma criança. Você não tá cancelando uma criança, entendeu? As pessoas precisam, às vezes, falar sobre coisas que aconteceram no passado dela. Tanto o lado que gravou o primeiro vídeo, tanto as pessoas que estão comentando agora. Eu acho que a dor de cada um e a dor de cada um é muito individual pra gente ficar apontando o dedo. Até porque, às vezes, a Júlia, quando era criança, nem fez na maldade. Às vezes ela realmente amadureceu hoje em dia também. E não importa, velho. Foi 13 anos atrás, bagulho. A gente só tá aqui pela fofoca mesmo. Então vamos fazer que nem eu. Só vê, curte, comenta uma coisinha ou outra. Mas comenta com a sua amiga no direct, entendeu? Então, pois é, mano. Você resolve no direct. Só que assim, é muito bizarro ver que tá todo mundo, todo elenco falando de uma pessoa só, sabe? E criticando uma pessoa só. Isso aí é meio estranho mesmo, né? Meio estranho mesmo. Mas, mano, criança. Tem mais, meu Deus, Livan Hoodies. Hoodies chiquititas, essa aqui. Nós começamos a trabalhar muito cedo, quando a gente ainda era crianças. Aí, mano, então, mano, criança trabalha. As crianças às vezes não tem nem maldade nas falas, ou nem entende as paradas direito, sabe? Tipo, na hora que ela vai falar, ela não pensa em consequência nem nada também. Tem isso, né? Você pegar, por exemplo, a Maísa aí na época do Bom Dia e Companhia lá, quando ela atendia os pessoal. Era muito engraçado, mano. Imagina isso. Esses 10, assim, ao vivo, gravando uma novela. Como deveria ser, sabe? Eu fico muito chateada quando eu e os meus amigos de elenco somos taxados como maldosos. Gente, a gente trabalhava tanto que de verdade a gente não tinha nem tempo de ser maldosos, de tanto que a gente tinha que gravar, trabalhar. Como que a menina então alta era? Ah, tava apontando o dedo pra outra falando que você não era maldosa. E aí eu fiquei pensando, quando tem uma situação e a maioria das pessoas agem da mesma forma, é porque alguma coisa assim tá acontecendo. Vocês não acham? Quando alguém fala algo, eu acho que é preciso revisitar o passado e entender as suas atitudes. Isso é importante também, né? Tipo, ela entendeu o que é. Porque às vezes, quando ela era criança, ela não percebeu. E quando ela cresceu, ela nem percebeu o que aconteceu. E agora revendo, fala, era meio memes. Tá, a Júlia veio se pronunciar sobre o assunto e falar o ponto de vista dela das coisas. Senti a vontade pra dividir esse momento da minha vida, que foi difícil, porque foi uma realidade que eu vivi, foi uma dor que eu realmente passei. Uma dor que eu realmente passei, ficar perto de tanto Éramos todos crianças, agíamos na impulsividade, como em qualquer situação, cada um carrega suas próprias dores e perspectivas. Toda história sempre tem dois lados. Ia lá, tá vendo? Só que tem 7 lados mais ou menos contra um, né? Aqui no caso. Mas o mais importante é que hoje todos nós amadurecemos muito, já somos adultos, vivendo suas questões. Aprendi muito com essa experiência, sigo buscando evoluir sempre. E é isso. Eu sigo por aqui produzindo muita coisa legal. Pessoal, isso, eu sigo sendo rica aqui, vocês pobres, obrigado. Inclusive, tô ao vivo todos os dias, de segunda a sexta. E agora me encontro também na Ilha de Cara pra produzir vários conteúdos. Entendi. Pronunciou, mas não pronunciou bosta nenhuma, né? Mas isso, tem muito o que fazer essa treta aí também, mano. Era só mandar um zap pra todo mundo ali, já resolvi. Na Ilha de Caras. Onde que é a Ilha de Caras, mano? Do nada, no final do pronunciamento. Não, tô aqui na Ilha de Caras aqui. A Ilha de Caras, aí ela tá na Ilha de Caras, mano. E não tem nenhuma cara nessa ilha. Deixa eu dar uma olhada no TikTok, TikBlanks dela pra ver como é que tá. Arrume-se comigo para um evento. Gente, meu avô e minha avó voltaram dos Estados Unidos. Comentaram as roupas que você usa dos Estados Unidos. Tá vendo esse papo, mano? É muito estranho. Gente, meu avô e minha avó acabaram de voltar dos Estados Unidos. Mano, exatamente o que eu falei, a prova científica que eu falei, mano. É uns papos, tipo assim, é muito estranho. A realidade do brasileiro não é essa, tá ligado? Mas aí a pessoa tem essa realidade, então ela fala da realidade dela. E aí soa assim, muito estranho, mano. Entende? Eu falo, por mais que hoje em dia ela entenda que aquelas falas dela foi zoada pra menininha. Mas foi a treta aí, a gente dá uma olhada aqui sobre quando surge umas tretas assim na internet. Eu gosto de ver e falar algumas coisas que eu acho muito engraçado, mano. Umas tretas tão bosta, às vezes, e boba, assim, que é legal a gente ver pra dar uma relaxada, né? E só saber foquinha mesmo, porque você chega pros seus amigos aí e fala assim, mano, você viu lá o bagulho das Chiquititas? Olha que merda que aconteceu, nada a ver, velho. Seu pobre. Agora vem aqui, me dá uma cabeçada aqui pra me despedir de mim, tá? Tchau, tchau.